E aí, o que é que mudou? Muitas pessoas começaram a entender problemas relacionados à aprendizagem. Eles começaram a vir à tona, porque longe dos olhos dos professores e mais próximos dos filhos em casa, muitos pais e até responsáveis, eles notaram algumas dificuldades em lidar com as tarefas escolares. Mas aí, quando essas dificuldades podem ser classificadas, né, como birra, como estresse ou simplesmente como um transtorno de aprendizagem, a gente convidou a fonoaudióloga Cristiane Porto para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto, porque final de ano, Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Tem muito pai, muita mãe, muito responsável, aperreado mesmo, meu Deus, ele não conseguiu aprender, não está dando conta. Qual é a diferença entre uma dificuldade e um transtorno de aprendizagem? Perfeito, Fernandinha. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Então, está muito relacionado ao tempo de duração, né, que isso se apresenta. Normalmente, os transtornos de aprendizagem, eles têm um componente neurobiológico, né, ou seja, há uma alteração mesmo no desenvolvimento do cérebro da criança, né. Já as dificuldades, elas são instaladas. Então, a gente tem muitas crianças durante esse ano de pandemia, em 2020, que têm apresentado dificuldades de aprendizagem, ou seja, é algo sazonal. Ela pode se instalar por um estresse familiar, né? Uma metodologia da escola que a criança não se identifica, não se adequa. Porque é importante, vou lhe interromper, porque é importante isso que você está trazendo aqui. Nem toda criança vai se adequar ao ensino online, né? Não mesmo. Nós, né, adultos, muitas vezes nos sentimos cansados, porque a gente passa muito tempo no computador, sobretudo nesse momento que a gente está fazendo muito home office. E sim, as dificuldades de aprendizagem, elas têm sido muito frequentes, sobretudo nesse ano de 2020. E é importante, Fernandinha, a gente falar sobre isso, porque é uma perspectiva grande que a gente tem, a gente que trabalha com aprendizagem, que ano que vem os consultórios vão lotar, né? E aí é importante que a gente converse sobre isso para que não se tenham diagnósticos errados. Sim. Porque muitas crianças podem ser diagnosticadas com transtornos de aprendizagem, quando na verdade é somente uma dificuldade que se instalou por esse ano atípico que nós estamos enfrentando. Ô, Cris, vamos falar rapidinho sobre os transtornos de aprendizagem, os mais comuns. Tá, então a gente tem alguns transtornos de aprendizagem, né? A gente tem os que são relacionados à escrita, como a desortografia, que é uma dificuldade que o indivíduo vai ter de entender, de compreender a ortografia mesmo da nossa língua, né? Então você explica, por exemplo, que o M vem antes do P e do B, ele não consegue compreender, não é aquele erro normal, porque é importante a gente dizer que toda criança ela vai apresentar erros nesse processo de aprendizagem, né? Mas as crianças que possuem esse transtorno de aprendizagem serão erros mais frequentes, com maior intensidade, com maior duração, né? Enfim, ele não vai ser superado, mesmo com todo o suporte que se possa ter, reforço escolar e tudo mais. Então, a gente tem a disgrafia, que é aquela letra ilegível, tá? A gente tem a dislexia, que eu acho que é o mais conhecido, que é um transtorno específico, de aprendizagem específico da leitura, tá? E a gente tem a descalculia, que está relacionada aí à dificuldade que a criança vai ter de compreender conceitos matemáticos e conseguir inseri-los no seu dia a dia. Então, é importante a gente até focar na questão da descalculia, porque na nossa cultura é comum, eu não gosto de matemática, eu não me dava tão bem em matemática, mas a descalculia, ela está relacionada, por exemplo, a criança não conseguir, ela está jogando videogame, então ela não consegue associar que o jogador da camisa tal tem o nome tal, né? Uma pessoa vai pegar o ônibus, não consegue identificar que o número tal vai para o trajeto tal. Entendi. Então, é algo mais amplo. Ela não faz a associação mesmo desses conceitos matemáticos que estão presentes no nosso dia a dia. Você falou que esse ano é um ano bem complicado de fechar diagnóstico, porque é tudo muito novo, né? Ensino remoto, ensino online, muitas vezes o ambiente de casa não está preparado para isso, né? Exatamente. Enfim, então é um ano complicado para você enquadrar qualquer criança dentro de um transtorno, é isso, Cris? Exato. A gente precisa identificar se essas dificuldades elas já eram presentes na vida da criança ou se instalaram agora, né? E aí vem a importância, Fernandinha, da gente ter uma equipe. Então, o diagnóstico de transtorno de aprendizagem, ele não é fechado somente pelo fonoaudiólogo, não é fechado somente pelo psicopedagogo, mas a gente tem uma equipe, psicopedagogo, fono, neuropsicólogos, psicólogos, né? O médico, que geralmente é o gestor
gestor, né, que pode ser um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Então, é importante que se tenha esse olhar de vários profissionais para que a gente consiga fechar um diagnóstico adequado. Agora, uma premissa, independente de ser dificuldade ou transtorno, é importante que a criança tenha acesso à intervenção. Sim. Então, a intervenção, ela não vai fazer mal, mas a falta dela, sim. Entendi. Né? Então, independente, a queixa não está conseguindo aprender. Né? Então, vai para a intervenção até que se feche o diagnóstico. Até porque a própria intervenção já é uma prova terapêutica da resposta da criança para a gente conseguir fechar ou não esse diagnóstico. Rapidinho, Cris, vamos falar sobre TDAH. Eu acho sempre importante a gente falar sobre outros transtornos de neurodesenvolvimento, mas é importante, vou focar no TDAH, porque muita gente assim, não consegue aprender, porque não para quieto, tem déficit de atenção, é hiperativo e tal. Então, qual é a relação dos transtornos de aprendizagem com a TDAH? Tá. O TDAH, como a Fernandinha falou, né, o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. A gente pode ter ele do tipo desatento, né? Então é aquela criança que apresenta uma desatenção enorme. É aquela criança que a gente diz assim, a gente chama a atenção dela, passou uma mosca, ela olhou para a mosca e ali ela já perdeu completamente. É uma criança que é quietinha demais na escola, né? É uma criança que pode demorar a aprender a falar também. E a gente tem o tipo combinado, que a gente vai ter um componente hiperativo, que é a agitação, e a impulsividade também, que pode estar presente, né? E todas essas características de uma pessoa com TDAH, no caso uma criança com TDAH, pode levar a repercussões de aprendizagem. Mas não necessariamente a dificuldade que a criança vai ter para aprender vai estar relacionada a um transtorno de aprendizagem, mas eles podem caminhar juntos sim, que é o que a gente chama de comorbidade, que é a chance que a gente tem de ter uma alteração quando a gente já tem uma, né? Então, por exemplo, quando a gente tem obesidade, a gente tem mais chances de ter diabetes, mas não necessariamente a gente vai ter diabetes. Não é causa e efeito, né? Exatamente. A Cris, de tudo que a Cris falou aqui, ficou algo muito, assim, latente no meu pensamento. Independente de fechar ou não o diagnóstico, a intervenção ela é indispensável. Então, se você notou que seu filho ou sua filha apresentou dificuldade nessa questão remota, que a gente nem sabe como vai ser no próximo ano ainda. Exatamente. Então, já procura ajuda, já vai preparando. Mal não vai fazer isso, a gente tem absoluta certeza, né, Cris? Com certeza absoluta. Obrigada, lindona, pelo papo aqui no programa. Dá o seu Instagram, pessoal, seguir. @fono.pediatria. Eu queria pedir licença para dar parabéns aos psicopedagogos, que hoje é o dia dos psicopedagogos. Ai, que maravilha! Eu que trabalho como professora na formação deles e convivo com eles como profissionais, gente, parabéns. Eu não vou citar nomes porque eu conheço vários. Não quero ficar em maus lençóis aqui. Mas parabéns pelo aninho do programa. Obrigada! A Cris está no Instagram como fono.pediatria. E aí eu vou citar a minha irmã, Fabiana Almeida, que é psicopedagoga, dá aula também, forma novos psicopedagogos. Muito bom. Obrigada, viu, meu amor? Agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bacana, né? Um papo sobre isso. A gente está caminhando para o final de ano, então dá literalmente para você começar a prestar atenção aí. Quais foram as dificuldades do seu filho, da sua filha nesse período? Agora é o seguinte, a magia do Natal, gente.